Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Passando nesta tarde para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração acerca de um assunto que é meio que polêmico no meio dos cristãos. E muitos acham que nós não devemos nos envolver. Muitos acham que nós não devemos jamais falar sobre esse assunto. Mas devemos sim. É necessário falarmos. Não falar como os homens falam. Não falar como o mundo fala. Mas falar ao ponto de defender os princípios de Cristo. Os princípios que nós cremos. Porque se nós somos cristãos de verdade, as nossas atitudes, as nossas defesas não pode ser diferente daquilo que cremos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, eu meditando, louvado seja Deus na palavra, e orando ao Senhor, pedindo para que Deus viesse escolher o melhor para o nosso Brasil. E Deus, ele falou ao meu coração que Deus, a parte dele, ele já está mostrando. Deus, ele criou as leis e ele é o primeiro a cumprir. Deus, ele não obriga ninguém a fazer o que não quer. Deus não obriga você a votar nem na esquerda nem na direita. Ele não obriga. Deus deixou as leis, deixou o livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Deus não obriga nem eu e nem você a crer, não obriga nem eu e nem você a aceitar a Jesus. Ele não obriga. Ele deixou o livre-arbítrio da mesma forma. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração que o nosso Deus é um Deus do oculto e do escondido, certo? E por ele ser um Deus do oculto, e do escondido, ele mostra. Ele traz do oculto aquele que está, ele traz do escondido para que nós vejamos o que está acontecendo, o que está por trás. Para que a partir daí nós venhamos crer no Senhor e tomar a melhor escolha para o bem, para defender os princípios de Cristo. Meus queridos amados irmãos, louvado seja Deus. Vai ser por intermédio das nossas escolhas. Deus não vai interferir. Deus não vai autossabotar nada para que fulano venha ficar ou cicrano. Não. Deus não vem. É as nossas escolhas. É o que nós escolhemos defender. Se nós somos cristãos e cremos em Jesus, nós temos que defender os princípios de Cristo. Nós temos que lutar, não como os homens lutam, com arma. Não, nós temos que lutar como Deus quer que nós venhamos lutar. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra principado e potestade nas regiões celestiais. Então essa é a nossa luta. Nós não podemos lutar contendendo com ninguém, discutindo com ninguém por conta de política. Não podemos. Por quê? Porque o nosso rei, o nosso presidente, o nosso supremo, o nosso sumo sacerdote, o nosso soberano, é o nosso Deus. É o nosso Deus. E somente Ele pode mudar tudo isso. Se escolhermos Deus, se escolhermos ser fiel a Ele. Isso me trouxe, o Espírito Santo me trouxe à mente, por intermédio de toda essa reflexão, a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 8. O povo israelita se reuniram para pedir um rei, para que Deus desse um rei para Israel, para julgar aquele povo. Então eles se reuniram e foram conversar com Samuel. E disseram: Samuel, nós queremos um rei. Você já está de idade, você já está velho. Os seus filhos não seguem o caminho do Senhor. E nós necessitamos de um rei. No versículo 6, a Bíblia diz que aquelas palavras soaram mal aos ouvidos de Samuel. Então Samuel foi, orou ao Senhor. E Deus disse: olha, ouve a voz daquele povo, de tudo que
aquele povo, tudo quanto eles disser, ouve. Aí Deus disse mais, sabe por quê, Samuel, que eu estou te dizendo? Tudo que eles falar, você ouve. Porque eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Deus cuidava do seu povo. Deus era o rei supremo do seu povo, mas o povo não queria Deus. O povo não queria reconhecer a grandeza de Deus. E a escolha deles era para que Deus mandasse um rei. Por quê? Porque eles não queriam. E Samuel se entristeceu. Mas Deus disse para ele, olha, eles não estão rejeitando, não é você, Samuel. Por mais que eles estão dizendo que você está velho, que você não vai durar muito tempo, mas eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque o Samuel era um profeta do Senhor. Samuel era um homem de Deus. Ele fazia a vontade do Senhor. Então, quando eles rejeitaram a Samuel, eles rejeitaram o próprio Deus. Eles rejeitaram os cuidados do próprio Deus, a liderança do próprio Deus, o reinado do próprio Deus. Porque se eles tivessem, louvado seja Deus, deixado... o Senhor é o nosso rei, então Ele é o nosso rei. Deus, como conhece as nossas necessidades, Deus ia levantar alguém para cuidar daquele povo. Mas eles não queriam ter o Deus como rei, soberano sobre a vida deles, para fazer a vontade do Senhor. Eles não queriam. Então eles queriam porque queriam um rei. Então Deus disse, Samuel, acalma. Eles escolheram, não foi Deus, foi eles que escolheram. Então veio a consequência das escolhas erradas deles. Saul. Foi nomeado rei de Israel. Deus sabia exatamente qual era o caráter de Saul, mas eles queriam. Amém, glória a Deus por isso. Veio as consequências. As nossas escolhas, o resultado de amanhã, ele é consequência das nossas escolhas hoje. O que escolhemos hoje, se escolhemos viver com Cristo, andar com Cristo, pode ter certeza que o resultado é a vida eterna. Mas se escolhermos viver balançado, não digo nem balançado, porque um crente não vive balançado, ou é de Deus ou anda de acordo com a vontade do mundo. É assim. Então a nossa escolha é o que vai determinar o resultado, ou positivo ou negativo, amanhã. Não estou aqui falando para que você venha votar, não. Eu estou falando para você analisar e refletir. E escolha sempre Deus. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção e realmente é isso. Eu não sou esquerda, eu não sou direita. Eu sou de Jesus. E por eu ser de Jesus, eu vou olhar não como o homem olha, por interesse próprio. Eu vou olhar e vou defender os princípios de Cristo Jesus. Os princípios do Senhor Jesus, porque as minhas atitudes não podem ser diferentes daquilo que eu creio. Se eu creio em Jesus, eu tenho que defender. As minhas atitudes têm que ser de defesa dos princípios do Senhor Jesus. Defender os mandamentos. A sã doutrina. As nossas escolhas. Está nas nossas mãos, o livre-arbítrio está nas nossas mãos. O resultado de amanhã é consequência das nossas escolhas hoje. Por quê? Porque Deus não desce e faz um milagre extraordinário se você não crê. Se você não faz se você não der o primeiro passo, Deus não vai fazer. Então está nas tuas mãos, está nas minhas mãos defender os princípios do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Escolha Jesus. Deixe Jesus conduzir os teus passos. Diz, Senhor, o meu rei é o Senhor. O meu soberano é o Senhor. Então direciona os meus passos e me mostra o melhor. O melhor. Para que eu não venha ser enganado. É isso que nós temos que fazer. É dessa forma que nós temos que agir como cristãos, como servos do Senhor, porque tudo isso aqui passa. Se formos escolher conforme os nossos interesses, tudo isso aqui passa.
E o que vai restar é a minha e a tua alma. E as escolhas que nós fizermos vai afetar o nosso futuro, vai afetar a nossa alma, vai afetar na vida eterna, ou para a salvação, ou para a morte eterna. Fica na paz. E política se fala sim, mas não fala como os homens falam. Fala como verdadeiros servos do Senhor que se posicionam para defender o Evangelho de Cristo Jesus. Diga não aos que querem parar a igreja do Senhor. E diga sim, avançando para o Senhor Jesus. Diga sim para o Senhor Jesus e continue a caminhada rumo à vida eterna. O seu alvo não é a terra. O seu alvo e o meu alvo é o céu. Pense nisso e olhe para o Senhor Jesus. Independente de quem seja, esquerda ou direita, o nosso alvo tem que ser Jesus. Pense nisso e em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém?